manhã de Páscoa, uma manhã de ressurreição, uma manhã em que lembramos, Senhor, do poder de ressuscitar, do poder de ressuscitar vida, ressuscitar sonhos, dar continuidade. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que temos pedido ou pensado, segundo o poder que em nós opera. Senhor, pelo teu poder nesta manhã, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça. Senhor, vai aonde nós não podemos ir, toca onde nós não podemos tocar. Ressuscita a fé de quem essa fé já está abalada ou está morta. Ressuscita a esperança. Ressuscita, Pai, a alegria daquele que perdeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, aqui em Mateus 28, vamos começar por aqui e citar algumas pessoas na Bíblia que o nosso próprio Jesus, ele ressuscitou nessas vidas. Alegria, ressuscitou sonho, ressuscitou, né, essa continuidade. Porque a morte, ela simboliza muito assim o término. Para nós que ficamos, né? Para quem parte do Senhor, é promoção, é continuidade. Mas a morte, para quem fica, parece fim, parece término. Parece uma separação eterna. Mas para nós que cremos em Jesus como Salvador, é um até breve, né? Mas aqui nós vemos um Deus maravilhoso, o nosso Deus, o Deus de Israel, que tem poder para dar vida, para dar continuidade, para dar continuidade. Mesmo você que enfrentou talvez agora uma perda, um luto, e fala, mas aquela pessoa não vai voltar, mas você está vivo e Deus vai dar a você a força e a graça para dar continuidade. Mateus 28 nos diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena, outra Maria, foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou, tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor, grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém? Essas mulheres, né, Maria Madalena, outra Maria, essas mulheres foram ao sepulcro para chorar mais um pouco, para reviver a dor ali mais um pouco, para levar talvez também bálsamos. Outras versões aqui, outros evangelistas da Bíblia, como João, como Lucas, como Marcos, relatam também esse mesmo episódio, dando detalhes a mais, que elas foram embalsamar, foram levar especiarias ao corpo de Jesus, e chegando lá para chorar um pouco mais pela dor, quando elas chegam ali, aquela pedra, como está aqui esse sepulcro que foi feito tão lindamente pela irmã Gisele, né? Que as crianças ontem fizeram um trabalho lindo aqui, e vai ter hoje à noite também. Elas encontraram esse sepulcro aberto, a pedra removida, uma pedra que dependia de vários homens para arrastar. E ali houve, naquela noite, o terremoto, e ali, naquele momento, quando elas chegaram, o túmulo estava como este túmulo, né? Vazio, estava vazio. E é interessante, ontem eu pedi às crianças para olhar dentro do túmulo aqui, e perguntei para elas:
você está vendo Jesus ali dentro? Não, tia, não. Falei, então dá glória, porque ele está vivo. Né? Ele está vivo. E as crianças glorificavam o Senhor. Irmãos, elas foram ali, né? Porque ali elas sepultaram a fé, a esperança, o amor. Elas sepultaram. Agora, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Quando nós perdemos alguém muito próximo, muito íntimo, o primeiro sentimento é: como eu vou viver sem essa pessoa? Como que vai ser daqui por diante? Mas o Senhor Jesus, Ele está comigo e contigo para continuar a vida. Mas naquele momento, quando elas foram ali chorar a morte do Senhor, o que acontece? Nós percebemos aqui que Jesus é aquele que está pronto a ressuscitar nossos sonhos. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? A dar continuidade à vida. Lá em Romanos 8, Paulo ele afirma que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vos ressuscitará. Então talvez tenha coisas na minha vida e na sua que já há muito tempo morreram. E nós falamos assim: deixa para lá. Deixa para lá, porque eu não tenho mais como mudar aquela situação. Eu não tenho mais como restaurar aquele relacionamento. Eu não tenho mais como buscar aquilo que me falta. Mas Jesus está aqui nessa manhã para dizer que Ele tem o poder de ressuscitar, de trazer vida de novo, de fazer um movimento aí muito forte em cima de tudo aquilo que nós perdemos. E essa palavra ressuscitar não é só tornar a viver, dar vida, mas também dar continuidade, voltar ao movimento, aquilo que estava parado, irmãos. Então é muito forte. Nós entendemos, obrigado. Nós entendemos aquilo que o Senhor está fazendo. Pode trazer. Olha o que está dizendo aqui. Elas foram, obrigado, para chorar. Elas foram para ficar ali triste e reviver aquele momento. Porque quando a gente perde alguém muito próximo e querido, você pega a foto, você chora, né? Você pega um álbum, você chora. Você vai no lugar que aquela pessoa gostava, você chora. Você ouve uma música ali, você chora que aquela pessoa gostava. Então tudo que você faz relacionado àquela pessoa, você sente. E elas voltaram ao sepulcro. Obrigada. Elas voltaram ao sepulcro exatamente por isso, irmãos, para poder ali reviver um pouquinho, sentir mais um pouquinho daquela pessoa, do próprio Jesus. Mas quando elas chegaram ali, elas foram surpreendidas com o poder da ressurreição, com o poder da vida. Nós falamos esses dias aqui sobre o poder da paciência, mas hoje vamos falar esse poder da ressurreição. O Senhor é poderoso para fazer. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Aleluia! Na Bíblia ele vai falar sobre algumas pessoas que receberam também esse poder nas suas vidas. Aleluia! Lá em Lucas 7, de 11 a 17, fala de uma mulher que havia perdido o marido. E aí, naquele tempo, uma idosa, uma pessoa assim, ela não tinha, né? Ela não tinha aposentadoria, ela não tinha nada disso. Então ela dependia do filho, da filha, para acabar de cuidar dela o resto da vida. Ela cuidaria daquele filho, daquela filha, até certa idade, depois aquele filho ia cuidar deles. Mas o filho agora, que era a esperança daquela mulher, morre lá em Naim. E naquele momento, na hora que está acontecendo o cortejo, todo mundo indo lá para sepultar aquele menino, vem um cortejo de lá para cá com Jesus, seus discípulos, seguidores, cantando, louvando, né? Era o cortejo da morte encontrando com o cortejo da vida. O poder da ressurreição veio ao encontro de Naim. Jesus naquele dia, naquela hora, poderia entrar em qualquer lugar, mas ele sabia que era em Naim, na cidade de Naim, que havia uma mulher que tinha perdido toda a esperança. Perdeu o marido, perdeu o filho, e dentro dela, todo mundo ali abraçando, calma minha irmã, não sei o que, dando aquelas palavras de consolo, mas dentro dela dizia: o que será de mim agora? Eu não tenho mais marido, não tenho mais filho. Quem vai cuidar de mim quando eu não puder trabalhar, quando eu não puder fazer mais nada? Talvez ela já fosse uma anciã. E Jesus então leva os discípulos naquela direção. Para os discípulos, para os seguidores, Jesus está caminhando. Mas Jesus, que tinha em si o poder
da ressurreição, né? O espírito da vida nele, ele sabia exatamente aonde ele tinha que entrar, ele sabia exatamente aonde ele tinha que ficar, e ele entra ali, né? E ele para aquele esquife, aquele caixão, né? Eles carregavam nas padiolas, carregando um pau assim com aquele lençol, era geralmente 4 pessoas carregando. Ele para aquele esquife e ele olha para aquele jovem, né? Aí primeiro ele olha para a mulher, primeiro ele olha para aquela que perdeu o quê? A esperança. E ele diz: eu vim aqui para ressuscitar essa esperança, amém? Hoje, nessa manhã, o Senhor Jesus está falando comigo, contigo. Eu sou o ressuscitador. Eu sou o ressuscitador da esperança, da fé, da vida. Aleluia! Eu ressuscito. E ele para aquela mulher ali, e ele vendo-a, porque a primeira coisa que Jesus olha, não é o caixão, ele olha para ela e diz: eu vim aqui, diz, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela, Lucas 7,13, e disse: não chores, não chores. Então, antes dele olhar para o esquife, para o morto, ele olha para a mulher. Ele entra em Naim para ressuscitar a esperança daquela mulher. Como ele nessa manhã está entrando aqui para ressuscitar aquilo que você perdeu. Aleluia! E ele olha para aquela mulher e ele diz: não chores, não chores. Quando a gente perde alguém querido ou íntimo, é difícil ouvir essas palavras. Vai dar tudo certo, vai passar, não chore. A gente não quer saber disso. A gente não quer saber disso. A gente quer realmente que aquela pessoa esteja ali conosco. Mas Jesus, quando ele fala para você não chores, é porque ele vai ressuscitar a esperança. Ele vai ressuscitar a esperança. E depois, a segunda coisa que ele faz é tocar no esquife. E ele diz o que para aquele jovem, irmãos? O que ele diz para o jovem? Ele olha para aquele morto, aquele jovem, ele diz: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. E aquele jovem se levantou, irmãos, da morte para a vida. Esse é o Deus que eu creio, que eu sirvo, que você também serve. Ele tem poder de ressuscitar a esperança. Pastora, mas ele não vai poder trazer aquele meu filho, aquela minha esposa que morreu, minha mãe. Mas ele tem poder de ressuscitar a tua vida. Porque talvez quando alguém morre muito próximo a nós, a gente morre com ele. Morre um pedaço da gente com ele. Morre uma parte de nós com ele. Mas o Senhor é poderoso para dizer: eu te dou vida, eu te levanto, e você vai poder continuar a viver com o meu poder e com a minha graça. Esse é o Deus que nós servimos, aquele que ressuscita a esperança, aquele que ressuscita a fé, aquele que dá continuidade à nossa vida. Foi esse mesmo Cristo que tocou naquele jovem e falou: jovem, levanta. E ele levantou. E o Senhor não só fez ele reviver, mas ele segura naquele jovem, traz pela mão e traz para a mãe e disse: toma seu filho. Ou seja, eu te devolvo a esperança, eu ressuscito a tua esperança, porque a esperança daquela mulher em Naim acabava ali, mas o Senhor é poderoso para ressuscitar. Da mesma forma, nós vemos lá em Ruth 1, de 1 a 22, você não precisa abrir, mas de 2 viúvas, Noemi e Ruth. Noemi e Ruth, a gente fala sempre que Noemi é viúva, mas Ruth também é. Mas o Senhor faz o quê? Ressuscita naquelas mulheres o dom da vida, né? Dá continuidade. O Senhor faz através de Ruth vir aquela criança, né, que vem, nasce dela e vai dar continuidade. Ela consegue casar com Boaz e ela consegue trazer. Boaz é o remidor de Ruth. Então o Senhor usa Boaz para poder casar com Ruth e dar continuidade. Noemi, a sua sogra, não tinha mais como casar, dar filho, dar para Ruth, casar para dar continuidade. Mas Deus traz Boaz, o remidor de Ruth, para dar continuidade.
Eu quero deixar bem claro para você nessa manhã: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos e deixou a tumba vazia, como está hoje aqui, como estava naquela manhã de domingo lá em Israel, é o mesmo Espírito que ressuscita teus sonhos, é o mesmo Espírito que ressuscita a tua esperança, é o mesmo Espírito que dá continuidade àquilo que na sua vida parou, paralisou por qualquer motivo, por decepção, por fracasso, por angústia, alguma coisa que você, sabe, estava tão bem, você estava feliz fazendo a obra de Deus, vivendo, e de repente uma perda, uma morte, uma angústia, uma decepção, uma falência, fez você morrer. Morreu o sonho, morreu a fé, morreu a vontade de trabalhar até para Deus. Te deu decepção, mas o Senhor nesta manhã diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos te ressuscita para dar continuidade, te ressuscita para vencer, te ressuscita para fazer a obra dele. Aleluia! Ele ressuscita teus sonhos, ele ressuscita a vida. Aleluia! Ele preparou para Ruth e para Noemi um resgatador de sonho, um ressuscitador de sonho que foi Boaz, dando ali aquela criança para dar continuidade à linhagem de Judá. Dali vai nascer Davi, dali vai nascer Jesus. É na mesma linhagem. Então, aonde tinha um sentimento de quê? De morte, de finitude, de perda, de cancelamento, o Senhor vai fazer o quê? Ressurreição, ou seja, continuidade. Aleluia. Vida de novo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Oh, papai, tu és fiel, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. E uma última casa que eu quero citar, que o sonho havia terminado ali, que a esperança tinha terminado ali, era na casa que João 11 relata, na casa de Marta e Maria, porque Lázaro era um homem da casa. Certamente, por relatar só Marta, Maria e Lázaro, os pais já não estavam mais ali. Jesus gostava muito daquela família, mas no momento em que seus sonhos morrem, no momento em que Lázaro morre, a esperança, a expectativa de um homem na casa para cuidar delas, morre junto com ele. E Jesus demora para chegar, no pensamento delas demora para chegar, mas ele chega na hora certa. Amém? Jesus nunca chega atrasado, irmãos, ele chega na hora certa, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele queria chegar no momento em que todas as expectativas teriam acabado, porque para alguns saduceus, para alguns, fariseus, poderia haver algo para acontecer ali nos 4 dias após a morte. Então ele vai esperar os 4 dias passarem. Tudo que poderia depender de um homem fazer, o Senhor cancela. Na hora que não tem mais nada que o homem fazer, Jesus entra naquela hora para ressuscitar. E ele ressuscita Lázaro na porta de uma tumba como essa. Aleluia! O ressuscitador de sonho, de esperança, de fé, aleluia, chega na porta de um túmulo como esse e diz: Lázaro, vem para fora. Aleluia! Lázaro, vem para fora. Ele cita o nome. Nessa manhã ele quer dizer para você: ele te conhece pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele diz: Paulo, vem para fora. Sandra, vem para fora. Davidson, vem para fora. Paloma, vem para fora. Ele chama: Cláudia, vem para fora. Ele nos chama para fora daquela situação de morte, para fora daquela situação de paralisação. Deus não é um Deus de paralisação, irmãos. Não é. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus de continuidade. Ele é um Deus de ação. Aleluia. Mesmo Jesus, no dia que ele morreu, sexta-feira, ali por volta do meio-dia, quando tudo escurece, que ele morre, ele passa sexto, sábado na terra, ali em Jerusalém, tudo fica escuro, tudo fica parado. Mas lá dentro da morte, Jesus está pegando a chave da morte do inferno. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando até dentro da morte. Ele trabalha. Ele usa até mesmo a morte para trabalhar, irmãos. Jesus não
continuar. Você tem que continuar. O poder da ressurreição está neste lugar. E transmito para você agora, pelo poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição. Para você continuar. Para você continuar. Porque o poder de Deus está contigo. Amém, querido? E naquele momento, o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Ele ressuscita a esperança de Marta e Maria, para elas poderem ter um provedor na casa, alguém que traz segurança e traz de volta. Aleluia! Louvado seja Deus! E dá para aquelas mulheres, fala: olha aí, seu irmão, vai dar continuidade. O poder da ressurreição está aqui. Eu estudava com os irmãos aqui na tenda, né, bispo? Você estava trabalhando no dia, acho que foi sexta-feira, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Gente, a gente estuda a Bíblia a vida inteira, mas sempre nos surpreende, né? Sempre nos surpreende. E quando chegou nessa parte, né, da entrada triunfal de Jerusalém, o que acontece? Os discípulos ficam com medo de Jesus entrar em Jerusalém naquela hora perigosa, porque todos estavam procurando ele para prender. E Jesus falou: eu tenho que cumprir a Escritura, porque está escrito. E aí, quando ele começa a entrar no jumento, e as pessoas começam a jogar folhas de ramos de oliveira, de palmeira na rua, e roupas para Jesus passar em cima, a multidão está aclamando Jesus, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E aí é um detalhe, bispo, nas Escrituras, que nós estudamos na tenda, dizendo por que a multidão estava em Jerusalém, já toda pronta para receber Jesus e aclamando, porque a multidão, porque esse texto está, esse que eu vou falar está em João 12, a multidão que estava no túmulo de Lázaro, que viu Lázaro ressuscitar, vai para Jerusalém e começa a falar quem é Jesus, o que Jesus fez. E aí ali há um detalhe, que essa multidão que está ali foi influenciada pela multidão que sai do túmulo de Lázaro e fala assim: é ele, esse que vem montado no jumento, é ele, eu vi, eu estava lá, é ele que ressuscitou Lázaro. Então a ressurreição de Lázaro tem um propósito para preparar Jerusalém para a entrada triunfal de Jesus. Lá dentro, depois, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser morto. Mas quando ele entra, tem uma multidão ali que viu ele ressuscitar a esperança de Marta e Maria, que viu ele ressuscitar Lázaro, que viu acontecer. Falou: não, ninguém me contou, eu vi. Amém? Você que viu, você que experimentou Jesus, você recebeu a ressurreição, o poder da ressurreição. Você já viu Deus fazer. Você já viu Deus fazer. Então não permaneça morto espiritualmente, porque você já viu Deus fazer. Aquela multidão influenciou uma outra multidão, porque eles viram o poder da ressurreição. Então eu fecho aqui, irmãos, Mateus 28, dizendo que Maria Madalena e as outras mulheres viram o poder da ressurreição. Aquele choro de tristeza agora se transforma num choro de alegria. Deus tem esse poder para transformar o choro de tristeza em choro de alegria. Só Ele pode. E aquelas mulheres, quando saíram do sepulcro, indo em direção aos discípulos, porque os anjos falaram para ela: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja, o lugar está vazio. E quando elas estão indo imediatamente aos discípulos para falar com ele, elas encontram no caminho, aleluia, a própria ressurreição. Aleluia. A própria ressurreição, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. A própria ressurreição. Jesus em João 11:25 diz: eu sou a ressurreição. Eu sou. Quando o Senhor fala na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu sou, é a identidade de Deus. É a identidade de Deus sendo revelada. Eu sou o que sou, né? Eu sou. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê? Crês tu nisso?
Se você crê, Ele te ressuscita. E elas encontram na estrada, Paloma, indo em direção, né, aos discípulos, a própria ressurreição. A própria ressurreição. E Jesus vai ao encontro dela e diz assim: eu vos saúdo. Imagina você chorando por alguém que está morto e essa pessoa chegar para você e dizer: shalom. Eu vos saúdo. Que coisa linda. E elas abraçaram os pés dele, elas caíram prostradas aos seus pés, adoraram. E Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, lá me verão. Que lindo, irmãos, que maravilha. E essas mulheres saem para proclamar, essas mulheres saem para pregar o amor de Deus. E eu tenho certeza que elas não falaram só para 11 discípulos, não, porque Judas já tinha morrido. Tenho certeza, porque você vê alguém ressuscitar, você não vai falar para 10, para 5, para 11, você vai falar para todos que chegar perto de você. Verdade. E é isso que Deus quer que você faça. Ele diz assim: eu me levanto para ressuscitar teu sonho, eu me levanto para ressuscitar a tua fé, eu me levanto para ressuscitar os seus projetos de vida. Mas eu desejo que você também seja um ressuscitador de sonho para muita gente. À medida que você levar o meu amor, a minha palavra, mas eu não sei pregar, fala do que eu tenho feito na tua vida, pronto. Se você falar o que você tem visto, se você falar o que você tem ouvido e crido, muita gente vai ser transformada. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe aos irmãos, às irmãs, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, aleluia, posso ouvir o som do avivamento, da morte tornando vida. Ressuscita. Aleluia. Aleluia. Ezequiel, muitos anos antes desse tempo de ressurreição, ele começou a ver. Ele começou a ver ossos juntando com ossos, braço com braço, a cabeça ali no tronco, pernas voltando ao tronco. Irmãos, ele viu, ele pôde presenciar o poder da ressurreição lá em Ezequiel 37, o poder da ressurreição muito antes de acontecer. E hoje, nessa manhã, eu, pela minha fé, eu posso sentir o poder da ressurreição sobre a tua vida, o poder da ressurreição sobre a tua casa, o poder da ressurreição sobre o teu casamento, o poder da ressurreição sobre a vida do teu filho, da tua filha, o poder da ressurreição sobre o teu ministério. Eu posso sentir agora o poder da ressurreição de Cristo sobre áreas da tua vida que você não tem mais controle. Você só precisa crer. Crer somente. Tão somente confiar, né, Tia Sandra? Tão somente confia. Tão somente confia em mim. Descansa em mim. Espera em mim. Que o meu poder da ressurreição vai atuar. Vai atuar aonde você não tem mais controle. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Você pode ver terremoto e ficar com medo. Você pode ver pedras fora do lugar e ficar com medo. Você pode ver situações totalmente fora daquele programa, daquele projeto que você fez. Para um filho, para um esposo, para uma filha, para o ministério. Você fala, está tudo fora daquilo que eu queria. E o Senhor está dizendo, é só um terremoto. É só um terremoto. É só um vento que passou. Mas daqui a pouco as coisas vão ficar do jeito que eu quero, diz o Senhor. Só confia, só descansa no meu poder. Não fala para Jesus assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Porque mesmo quando Jesus está
tem pessoas que não creem, tem pessoas que não confiam, tem pessoas que se afastam, irmãos. Mesmo quando Jesus está na minha e na tua vida, tem problema. Mas precisamos confiar, precisamos descansar nele. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã bendita, manhã de ressurreição, manhã de poder, eu quero, Senhor, declarar, Senhor Jesus, que Tu és, ó Deus, a vida. Tu és a vida, Tu és a continuidade, Tu és o renovo. Aonde o Senhor chega, meu Pai, o Senhor tem algo novo a trazer para nós. E que o Senhor possa operar nesta manhã de domingo, na vida de todo aquele que está aqui hoje, aqui presente. Ninguém veio aqui hoje nessa manhã em vão. Ninguém veio aqui hoje à toa. Ressuscita hoje, meu Senhor, projeto. Ressuscita sonho. Ressuscita ministério. Ressuscita alegria. Ressuscita vida agora, Pai. Vida. Quem perdeu a vida. Começa agora a entrar também nos hospitais, Senhor. Entra lá, Pai, na sala vermelha, na UTI neonatal, naqueles leitos das clínicas. Vai trazendo vida, Senhor. Entra lá nos presídios, leva vida. Entra nas clínicas, leva vida. Ressuscita, Pai. Sonho, vida, alegria, esperança, fé. No coração daquele que está enlutado, leva continuidade, leva renovo, porque Tu és o Deus da vida, o Deus da ressurreição. Ó Espírito Santo, Tu podes, Tu fazes, e nós cremos. Senhor, continua falando conosco. Nós vamos agora para a lição da manhã, do aprofundamento bíblico, e eu quero sentar, eu quero receber mais de Ti, Senhor. Abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, abençoa, Senhor, todas as pessoas, todas as famílias da terra. Ah, Senhor, Espírito Santo, faz a obra,